Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem um material fascinante e um desafio também. Um desafio e tanto. É um trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de 1860 que é atribuída a uma entidade chamada Espírito da Verdade. E o desafio é que o texto se apresenta como tendo o remédio para as dores da alma. Exato. Então a nossa missão aqui vai ser uma espécie de investigação. Vamos tentar desvendar que remédio é esse e se a lógica dele, vinda lá do século XIX, se ainda faz algum sentido hoje. É uma ótima forma de colocar, porque não é um texto simples, né? Ele pega conceitos como vida, morte, sofrimento, Trabalho. e vira todos eles de cabeça para baixo. A proposta é bem ousada, oferecer consolo, mas não prometendo um caminho fácil. Não mesmo. Mudando completamente as regras do jogo, sabe? A forma como a gente enxerga a própria existência. Vamos ver se a gente consegue montar esse quebra-cabeça. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pela declaração de intenções. O texto abre de uma forma bem grandiosa. Sim. Ele diz: "Venho como outrora entre os filhos esgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas." Ele já chega se posicionando como a continuação de algo muito antigo, né? Muito fundamental. Sim, não há nenhuma pretensão de ser algo novo, uma ruptura. Pelo contrário, a mensagem se ancora totalmente na tradição cristã. Fica bem claro isso. Muito claro. Ela diz explicitamente que todas as verdades se encontram no cristianismo, o que já é uma afirmação bem forte. Mas aí logo em seguida vem o porém, que é o ponto central. O pulo do gato. Exato. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então a missão declarada aqui não é criar algo novo, mas purificar algo antigo. É como se a mensagem dissesse: vamos tirar séculos de poeira e de interpretação humana para que vocês possam ver a essência do que foi ensinado. É quase um software update para uma crença antiga. E um dos primeiros bugs que ele se propõe a corrigir é gigantesco. É a própria ideia da morte. Sim. O texto fala sobre a gente se ajudar, mortos e vivos, e aí faz uma correção imediata. Ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Isso é uma bomba, muda tudo. Muda completamente o alicerce do medo humano, né? Ao afirmar que a morte não existe, o texto remove a ideia do fim, do aniquilamento. A morte é rebatizada como a ressurreição. E a vida? E a vida terrena se torna a prova escolhida. Essa inversão de papéis é a chave de tudo, é a chave para o consolo. Porque se a vida aqui é só uma fase, um treinamento, a morte deixa de ser uma tragédia. E passa a ser uma formatura, uma volta para casa. Uma formatura, eu gosto dessa analogia. Mas isso também significa que o que acontece aqui tem um peso diferente, né? Se não é o fim, então o sofrimento que a gente passa aqui não é só sofrimento. Exato. Ele deve ter alguma função nesse treinamento. E a mensagem mergulha de cabeça nisso. Mergulha totalmente. O texto é todo direcionado para todos vós que sofreis. Só que a solução não é um passe de mágica para a dor desaparecer. Não, longe disso. A proposta é mais radical, é ressignificar a dor. O sofrimento é apresentado como a principal ferramenta dessa prova. A dor deixa de ser um castigo ou, azar, e se torna o método pedagógico do universo. O que pode ser uma ideia bem difícil de engolir, né? Principalmente quando você está no meio do furacão. Como é que o texto justifica essa visão, digamos, utilitária da dor? Ele faz isso dando um tipo de status sagrado para o sofrimento. A mensagem diz que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Fazendo a conexão direta com o sofrimento de Cristo. Exatamente. Ao fazer isso, ela eleva a dor humana, por mais banal que pareça, a um patamar de experiência crística. É um jeito de dizer: seu sofrimento não é em vão. Ele é com um sofrimento divino e tem o mesmo potencial de transformação. O objetivo não é sofrer por sofrer. Não. É que nesse processo, as virtudes cresçam e desenvolvam-se como cedro.
A diversidade seria o adubo para a alma. Entendi. A dor como uma academia para o espírito. E isso me leva a uma parte do texto que eu achei muito pé no chão, que fala sobre os trabalhadores. Ah, essa parte é ótima. Ele diz: recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Não tem romantismo nenhum aqui. Ele reconhece a dureza, a repetição, o cansaço do dia a dia. Como que essa labuta diária se encaixa nessa lógica toda de crescimento? Esse conto é fascinante, porque ele conecta o espiritual com o que é absolutamente mundano. O texto dá uma função dupla para o trabalho. Dupla? Sim, a primeira é óbvia. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno. É a nossa sobrevivência material. Certo. Mas por baixo dessa camada que a gente vê, tem outra acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto você está lá na sua rude jornada, o divino jardineiro está cultivando a sua alma. Então, a rotina exaustiva, aquela segunda-feira de manhã que a gente enfrenta com suspiro, seria, na verdade, um investimento espiritual. É um jeito bem diferente de encarar o despertador. Exatamente. Os suores e vossas misérias, que na nossa visão imediatista são só um fardo, são descritos como a matéria-prima para um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores. É como se cada desafio no trabalho, cada ato de paciência, Cada esforço honesto. fosse como depositar uma moeda numa conta espiritual que a gente não vê agora, mas que está lá rendendo juros para a vida real, que seria a vida do espírito. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Ok, então o cenário está montado. A vida é uma prova, a morte é uma passagem, o sofrimento é uma ferramenta e o trabalho é um investimento. Com todas essas ideias na mesa, o texto então parte para a prática. Sim, ele vira um guia. Quase um manual de instruções, com 2 mandamentos principais. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por que esses 2? Porque eles representam os 2 eixos fundamentais para navegar essa prova. O amai-vos é o eixo social, o afetivo, é o coração do sistema. A base de tudo. É a regra de ouro que governa as relações, a caridade, a empatia. É o que impede a gente de transformar essa jornada numa competição selvagem. E o instruí-vos é o eixo intelectual, o racional, é a bússola. Faz sentido. O texto mesmo alerta sobre a necessidade de separar o joio, o bom grão, as utopias com as verdades. Ou seja, não basta ter boas intenções, sentir amor. É preciso ter discernimento, estudar, pensar criticamente. E também não adianta ser um gênio intelectual se falta a base do amor ao próximo. Um equilibra o outro. Perfeitamente colocado. Um sem o outro seria incompleto, ou até perigoso. O amor sem instrução pode virar fanatismo cego. E a instrução sem amor Vira arrogância fria. A proposta é a de um ser humano integral, que desenvolve tanto o coração quanto a mente para poder, de fato, aproveitar a prova da vida. E é falando sobre essa forma de enxergar o mundo que o texto entra numa crítica social que, para o 1860, me pareceu bem afiada. Assim, Ele aconselha não ter inveja dos ricos do mundo, porque eles são frequentemente os mais miseráveis. E a justificativa é que suas provas são mais perigosas que as vossas. Isso vira a nossa noção de sucesso de ponta cabeça. vira completamente. E aqui a gente precisa analisar com cuidado, né? Por um lado, essa é uma mensagem de consolo poderosíssima para quem tem pouco. Com certeza. Ela diz que o valor real não está na conta bancária, mas no caráter. A ideia de que o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente no plano espiritual é uma inversão radical de valores. Mas, por outro lado, e aqui eu vou fazer o papel de advogada do diabo, isso não são um pouco conveniente? Uma forma de dizer para os pobres se conformarem com sua situação, já que os ricos é que estão com um problema de verdade. Sim, essa é uma crítica. Não corre o risco de ser uma ideologia que justifica a desigualdade? É uma crítica absolutamente pertinente e que precisa ser feita. Se a gente lê de forma superficial, o texto poderia ser interpretado como um mecanismo de controle social. Pois é. No entanto, dentro da lógica interna da mensagem, a riqueza não é condenada em si. O que é condenado é o risco que ela representa. Ela é uma prova mais perigosa porque oferece mais oportunidades para o egoísmo,
para o orgulho, para o apego material. Que seriam os verdadeiros obstáculos. Exato, os obstáculos ao progresso espiritual. Não é um ataque à riqueza, mas um alerta sobre a responsabilidade e os perigos que vêm com ela. É menos sobre não queira ser rico, e mais sobre, se você for rico, sua prova de desapego e caridade vai ser muito mais difícil. Entendi a nuance. É sobre o nível de dificuldade da prova. E isso nos leva à parte final da nossa investigação. Depois de todo esse diagnóstico, o texto se apresenta como o grande médico das almas e promete entregar o remédio que vos deve curar. Chegamos ao clímax. Chegamos. Afinal de contas, qual é esse remédio? O remédio, a prescrição final, é resumido em duas práticas, duas ações: devotamento e abnegação. E é crucial notar que não é um remédio passivo. Não é uma pílula. Não é uma pílula, não é uma oração que se faz esperando um milagre. É uma ação contínua. Devotamento é a dedicação ativa ao bem do outro. A abnegação é a renúncia voluntária ao próprio egoísmo. Ao interesse pessoal em favor de um bem maior. Isso. E como, na prática, se dedicar aos outros e controlar o próprio egoísmo curaria as minhas dores. O texto estabelece uma conexão quase psicossomática. Ele diz que o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. A lógica proposta é de uma terapia que começa de dentro para fora. O argumento é o seguinte: a prática constante de ajudar os outros e de pensar menos em si mesmo gera um efeito colateral poderoso, Que é? o sentimento do dever cumprido. Esse sentimento, por sua vez, gera tranquilidade de espírito e a resignação. Essa paz interior, essa calma na alma, seria o verdadeiro analgésico. Entendi. Ela não elimina a dor física ou a dificuldade material, mas muda a forma como você experiencia essa dor. Ao acalmar o espírito, o corpo, que é um reflexo dele, também encontraria alívio. Porque a causa primária do sofrimento, segundo essa visão, não estaria no corpo. Nem nas circunstâncias, mas no tormento do ego, na agitação do espírito. Então, se a gente recapitular a nossa investigação, o remédio proposto por essa mensagem de 1860 é um sistema completo. Começa com uma reprogramação mental, entender que a vida é uma prova com um propósito. E a cura em si é a ação. A prática diária do amor, do estudo, do trabalho com significado e, finalmente, do devotamento ao próximo como forma de encontrar a paz interior. Exatamente. O fio que costura tudo isso é a mudança de foco. Tirar o foco do próprio sofrimento, da própria perda, do cansaço e colocá-lo num propósito maior. O progresso do espírito e o bem do outro. Isso. Não é sobre negar a dor, mas sobre transcendê-la através da ação e da compreensão. É uma proposta de autonomia espiritual. O texto não diz, peça e será curado. Ele diz, haja desta forma e você encontrará a cura dentro de si. É uma mensagem incrivelmente densa. Em poucas linhas, ela oferece uma arquitetura completa para a gente lidar com as questões mais difíceis da vida. Da perda de alguém querido, à monotonia do trabalho. É uma estrutura de pensamento que busca dar sentido a tudo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Um ponto para pensar. Este texto se apresentou no século XIX, um período de efervescência científica, de racionalismo, como uma voz vinda do além, para reinterpretar verdades antigas. Por uma nova era. Exato. E isso levanta uma questão fascinante para nós no século XXI. De que maneiras as nossas próprias buscas por propósito, por sentido para o sofrimento, se manifestam hoje? Qual é essa necessidade humana tão profunda e atemporal que faz com que a gente continue, seja pela religião, filosofia, ciência ou arte, a buscar mensagens que nos consolem e nos deem um mapa para navegar a existência?